Nessa aula, eu quero te explicar um conceito básico da matemática financeira, que é como os juros funcionam. E dessa vez eu quero te explicar matematicamente falando. A gente tem duas maneiras de cobrar juros ou de receber juros na forma de investimento. Isso pode acontecer da maneira simples ou da maneira composta, ou seja, juros simples ou juros compostos. Qual que é a diferença entre as duas opções? No juro simples, você é remunerado somente pelo capital inicial. Então, por exemplo, se você pega R$ 100 e aplica a taxa de juros de 1% ao mês, segundo o juro simples, o juros será calculado sempre somente sobre o capital inicial. Então, R$ 100, a taxa de juros de 1% ao mês, você será remunerado com R$ 1 por mês. No primeiro mês, seu saldo final será de R$ 101, porque você recebeu R$ 1 de juros. No segundo mês, seu saldo final será de R$ 102, porque você recebeu, de novo, R$ 1 de juros sobre os R$ 100 iniciais. No terceiro mês será R$ 103, porque você recebeu R$ 1 de juros, sempre somente o capital inicial, R$ 100. Então, o sistema de juros simples ele é muito pouco utilizado na nossa economia, porque a gente gosta mais do sistema de juros compostos. Como é que ele funciona? O juros é calculado sempre sobre o saldo anterior. Então, se a taxa de juros é de 1% ao mês, no primeiro mês você tem R$ 101, porque o saldo anterior era 100, agora você tem R$ 101. Se você mantém esses recursos aplicados para o próximo mês, agora a taxa de juros será calculada em cima de R$ 101 e não R$ 100 como no sistema de juros simples. Ou seja, você vai ter um pouquinho a mais do que R$ 1, porque agora o juros será calculado sobre um valor um pouquinho maior do que o capital inicial, nesse caso R$ 101. Essa é a diferença entre os dois sistemas. Mas como você já entendeu a diferença básica entre os dois sistemas, vamos dar um caráter matemático sobre essa diferença e para isso a gente vai resolver aqui um exemplo calculando a diferença entre os dois. Para esse exemplo aqui a gente tem um capital inicial de R$ 20.000 que a gente vai calcular qual vai ser o valor futuro desse montante em 4 meses a uma taxa de juros de 2% ao mês. Então as nossas variáveis são as seguintes: o capital inicial ou valor presente de R$ 20.000, o número de parcelas ou o tempo em que vai ser aplicado esse recurso de 4 meses e a taxa de juros de 2% ao mês. Esse é o nosso problema de matemática financeira e aí a gente vai calcular a diferença do saldo final ou valor futuro no sistema simples, dos juros simples, e também o saldo final no sistema dos juros compostos. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou escrever no quadro a fórmula da matemática para juros simples é o seguinte: o valor futuro é igual ao valor presente que multiplica 1 mais i, que é a minha taxa de juros, que multiplica o meu tempo. Essa aqui é a fórmula dos juros simples. O valor futuro é o que eu quero descobrir, é o valor que eu vou ter lá no final dos últimos 4 meses. O valor presente é os meus R$ 20.000, a minha taxa de juros é 2% ao mês e o meu tempo aqui são os 4 meses. Então vamos preencher a fórmula. Meu valor futuro é igual aos R$ 20.000 que multiplica 1 mais minha taxa de juros, 2%, eu posso escrever dessa maneira aqui, 2% que multiplica 4, certo? Entendeu o que eu fiz aqui? Eu peguei o meu símbolo, vou escrever aqui em vermelho no cantinho, eu peguei meu símbolo de 2% e eu escrevi que 2% ele é igual a 2%. Na verdade, 2% também é igual a 0,02. Tudo dá na mesma coisa. Esses 3 números que eu escrevi aqui, eles são iguais. Então vamos escrever de novo a nossa fórmula aqui. Meu valor futuro é igual a R$ 20.000 que multiplica 1 mais 0,02 vezes 4. Estou só fazendo a descomplicação daquela fórmula, beleza? Vamos escrever de novo. Valor futuro são os meus R$ 20.000 que multiplica o meu 0,02 vezes 4, isso aqui dá 0,08, mais 1, 1,08. 1,08.
Meu valor futuro vai ser quanto? R$ 21.600. Olha só que interessante. A gente tinha condição de saber o resultado final de R$ 21.600 antes da gente ter feito essa conta? Sim, dava para fazer porque o sistema de juros simples ele é bastante simples, né? Se eu tenho R$ 20.000 e estou me comprometendo a pagar 2% ao mês, quanto que é 2% de R$ 20.000? Dá para fazer essa conta de cabeça, dá R$ 400. Então, quem está aplicando esse recurso aqui vai receber R$ 400 por mês. Se são 4 meses, 400 vezes 4 dá R$ 1.600. Então, R$ 1.600 deve ser meus juros. Eu somo isso com o meu capital inicial, 20 mil mais R$ 1.600, eu tenho o meu saldo final, que vai ser R$ 21.600. Essa matemática já não é tão simples assim para os juros compostos, porque, como eu disse para você, o juros sempre incide sobre o novo saldo. E como é que a gente representa isso aqui de maneira matemática? Existe uma pequena diferença na fórmula. A diferença que existe para os juros compostos é que a variável tempo, em vez de ela estar multiplicando, como ela está aqui na fórmula do juros simples, ela passa a ser um expoente. Então vamos lá. Vamos escrever agora a nova fórmula para os juros compostos. O meu valor futuro ele é igual ao valor presente que multiplica 1 mais i. E agora a minha variável tempo está do lado de fora da fórmula e dessa vez ela é um expoente. Vamos lá, vamos preencher de novo. Meu valor futuro ele é igual a R$ 20.000 que multiplica 1 mais 0,02 elevado a 4. 0,02 porque é 2%, você lembra que eu já expliquei isso aqui no último quadro, na última folha, né? Então, vamos resolver agora esse cantinho aqui, né? Quanto que é 1,02 elevado a 4? Vamos precisar do auxílio de uma calculadora. Então vamos lá, R$ 20.000 que multiplica 1,02 elevado a 4. Isso aqui dá 1,082432. Olha que interessante aqui. No último exemplo, a gente tinha multiplicado por simplesmente 1,08. Agora a gente tem um número um pouquinho maior do que 1,08. Ele está acrescido de mais dígitos aqui no final. Lá no outro exemplo era tudo zerado daqui para frente. Agora a gente tem 2,432. E se a gente multiplica esse valor por R$ 20.000, a gente tem 21.648,64. Lá no nosso último exemplo, a gente tinha apenas R$ 21.600. Então, nesse caso aqui, como é um exemplo pequeno, de diferenças pequenas, né, a gente está tendo apenas R$ 48 de diferença entre um e outro, né? Isso aqui acontece porque os juros eles são calculados de maneira progressiva. Se você lembrar lá do seu ensino médio, você aprendeu uma coisa que chamava PA-PG, na aula de matemática do primeiro ano do ensino médio. PA era progressão aritmética, PG era progressão geométrica. Isso aqui é a mesma coisa de juros simples, juros compostos. Os juros simples, eles acontecem de maneira linear. E os juros compostos, eles acontecem de maneira progressiva. Ou seja, eles crescem em cima deles mesmos. Então, nos juros compostos, eu tinha R$ 20.000. A gente calcula os juros para o primeiro mês, que no caso é R$ 400. Mas para calcular os juros para o segundo mês, a gente não repete o valor de R$ 400 mil, porque a gente calcula os juros sobre R$ 20.400. Olha só, vou desenhar um gráfico aqui, e esse gráfico talvez esclareça mais coisas para você, ou talvez fique mais complicado. Ele é um gráfico que mostra o meu valor futuro ao longo do meu tempo. Isso aqui, no meu eixo X eu tenho o meu tempo, e no meu eixo Y eu tenho a variação do valor futuro. E eu vou escrever aqui embaixo novamente as duas fórmulas que a gente acabou de ver, né? No juros simples eu tenho que o meu valor futuro ele é igual ao meu valor presente, que multiplica 1 mais i vezes t. E nos juros compostos eu tenho que o meu valor futuro ele é igual ao meu valor presente, que multiplica 1 mais i, dessa vez elevado a t. Aqui antes ele está multiplicando com o produto e aqui ele é um expoente. Vamos fazer o gráfico dessas duas linhas aqui. Como eu disse para você, nos meus juros simples, que está em azul aqui, ele cresce sempre de maneira muito linear.
O juro simples, ele é previsível, a gente já sabe o que vai acontecer com ele. Então ele é uma reta. O juro simples ele tem um comportamento de uma reta também, voltando lá para o seu ensino médio, você deve ter aprendido isso no primeiro ano. Já no segundo ano, você deve ter tido uma aula falando sobre curva exponencial, funções exponenciais. E os juros compostos, ele acontece também numa curva exponencial, porque a gente tem um expoente aqui, né? Aqui, nessa fórmula, o desenho do gráfico, ele acontece como uma curva exponencial. Ele começa devagarzinho e ele aumenta muito lá para cima. E existe um ponto interessante nesse gráfico aqui, em que as duas curvas se cruzam. Tá vendo aqui esse ponto? Em que as duas curvas têm o mesmo resultado? Nesse ponto aqui, as duas curvas têm o mesmo valor futuro. É isso que quer dizer, nesse ponto aqui a gente tem o mesmo valor futuro. Isso quer dizer que existe um ponto no tempo que o juros simples é igual aos juros futuros. Existe um ponto no tempo em que é possível igualar essas duas fórmulas. É isso que esse gráfico está mostrando para a gente. Existe um ponto do tempo que o resultado do meu juros simples, quando eu calculo meu valor futuro para o meu juros simples, é igual ao meu resultado para o valor futuro dos meus juros compostos. E a curiosidade matemática aqui é que isso aqui acontece sempre que o meu período é igual a 1. Se eu estou falando de um mês, se o meu problema for de matemática falando de períodos mensais, ou se eu estiver falando de um ano, se eu estiver capitalizando a cada um ano, os dois resultados são exatamente iguais, quando acontece apenas o primeiro período de capitalização. Olha só, eu acabei de fazer um exemplo com você, falando de 20 mil reais com uma taxa de juros de 2% ao mês em 4 meses. O que acontece no juros simples? É 2% ao mês sobre 20 mil reais, 400 reais no primeiro mês. E aí, nos juros simples, isso acontece também para o segundo mês, mais 400 reais, mais 400 reais para o terceiro mês. É assim que acontece nos juros simples. Agora vamos olhar para os juros compostos. O que acontece no primeiro mês? Eu tenho 20 mil reais no primeiro mês, 2% sobre 20 mil reais dá 400 reais. É o mesmo valor dos juros simples. Isso aqui acontece para absolutamente todos os casos em que o período for igual a 1. No primeiro mês é sempre igual juros simples com juros compostos. Mas nos juros compostos agora, que você calculou R$ 20.400, para o próximo mês você incide os juros de 2% sobre R$ 20.400. E não mantém os R$ 400 como era lá no juros simples. Por isso que a gente fala que a boca do jacaré abre a partir do período igual a 1. A partir do período igual a 1, você começa a ser cobrado segundo juros compostos, porque aí os valores ficam exponencialmente maiores. Essa aqui é uma curiosidade importante, porque existem algumas cobranças que acontecem sobre a nossa vida aqui no período inferior a um mês, em que a gente é cobrado segundo o sistema do juros simples. E quando o período é inferior a um mês, os juros simples são mais caros do que os juros compostos. Isso aqui acontece quando a gente atrasa um boleto. Quando você atrasa um boleto e tem que pagar a multa e os juros de mora, normalmente eles são calculados de maneira simples. Por quê? Normalmente, quando a gente atrasa um boleto, a gente paga o boleto sempre dentro do mesmo período de capitalização. A gente não avança mais de um mês no atraso do boleto. Esse aqui é um padrão médio dentro do nosso sistema financeiro. Os boletos atrasados geralmente são pagos dentro dos próprios 30 dias de vencimento. Então, como não existe um novo período de capitalização, o sistema do juros simples é maior, é mais caro do que o sistema dos juros compostos. Inclusive, há um tempo atrás, tinha saído uma regulamentação do Banco Central sobre os cartões de crédito, falando que se o cliente atrasa mais de tanto tempo, ele tem que ser encaixado em uma nova linha de crédito, ele não poderia permanecer no crédito rotativo. É por causa disso, se existe um período de tempo maior, passa a ser mais interessante você estar numa nova linha de crédito. Interessante para quem? Interessante para quem está te oferecendo o crédito, que no caso é o banco, a instituição emissora do cartão de crédito. Você tem que entrar agora no sistema dos juros compostos. Não é mais interessante para quem te empresta dinheiro que você fique no valor do sistema simples, porque o valor do sistema simples ele passa a ser inferior ao sistema composto. Beleza. Isso aqui é uma curiosidade. Essa aqui talvez seja a aula com um teor matemático mais alto. Se você não entendeu, assista a essa aula novamente. Faça o exercício que eu fiz aqui nessa aula. Faça no caderno, faça numa folha
esse conceito, essa diferença entre juros simples e juros compostos, isso aqui é muito básico e é muito importante que você tenha esse conceito. Porque, novamente, mesmo quando a gente não tem esse conceito, não entende bem a diferença entre juros simples e juros compostos, os outros agentes econômicos com quem a gente lida diariamente entendem muito bem sobre esse assunto. E não é interessante que você esteja numa posição de diferença de conhecimento tão abismal entre vocês dois. Bora para a próxima aula.